O primeiro painel de hoje irá debater as questões cruciais relacionadas às políticas macroeconômicas e industriais no nosso país e as estratégias para potencializá-las em prol do desenvolvimento sustentável e, claro, inclusivo no nosso país. Os especialistas irão explorar a situação econômica presente e como é possível unir o progresso econômico com a conservação do meio ambiente para a realização efetiva da Agenda 2030 no Brasil. Bom, para o painel, o futuro da economia brasileira, política econômica na rota do desenvolvimento sustentável e inclusivo, estarão conosco o professor da SOAS University of London, Sr. Ha-Joon Chang, Mr. Chang, que muito nos honra com sua presença em sua palestra de abertura. Também temos o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Sr. Cláudio Roberto Amitrano. Por gentileza, convidamos para fazer parte aqui no palco conosco. Convidamos ainda o professor pesquisador do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Sr. José Roberto Afonso. A secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, senhora Elisa Leonel, que farão aqui os comentários referentes à palestra do Mr. Chang, do Professor Chang. Nós também convidamos o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, que fará um pronunciamento sobre o tema ao final do debate. Muito bem, então, por agora, a palestra tão esperada, por favor, professor Ha-Joon Chang, a palavra é toda sua. Ok, muito obrigada a todos por estarem aqui hoje participando desse evento. Eu tenho um documento aqui. Infelizmente, eu gostaria de pedir desculpas por não ter podido ir para o Brasil pessoalmente, mas eu preparei esse documento e essa apresentação sobre o futuro da economia brasileira e o papel dos IFDs. Então, desde a década de 80 e a década de 90, no país, o setor industrial caiu na maioria dos países, houve um decréscimo, ok? Exceto na China e alguns países asiáticos. Então, nós tivemos um decréscimo da industrialização. Esse é um fenômeno muito bem espalhado pelo mundo. E o Brasil teve uma queda na sua escala de industrialização. E aí, na década de 70, utilizando dados do Banco Mundial, na década de 70, os resultados de manufatura, os produtos manufaturados brasileiros eram tão grandes que eram equivalentes ao produto manufaturado, os produtos manufaturados combinados da China, da Índia, da Coreia, da Malásia e da Tailândia. E agora a China produz quase 24 vezes mais que o Brasil. E como vocês podem ver nesse slide, você vê que o poder de manufatura de algumas grandes potências, até a década de 70, o Brasil era uma grande potência manufatureira. E na década de 80, o Brasil produziu mais de 1,16 milhões de carros. E, por exemplo, a Coreia do Sul produziu apenas 120 mil carros, para a gente poder fazer uma comparação. Hoje em dia,
A Hyundai e a Kia, a maior companhia produtora de carros coreana, produz sozinha 4 milhões de carros no mundo inteiro, enquanto o Brasil produz 2,3 milhões de carros. Isso aqui é mais ou menos metade do que apenas uma empresa coreana produz. E nenhum desses carros são produzidos por uma empresa brasileira. E você tem 0,2 milhões de carros que são produzidos pela Hyundai. Peço perdão aqui porque há um erro de digitação no meu slide. De acordo com os dados do Banco Mundial, em 1984, o valor agregado pelos produtos manufaturados ao PIB, no Brasil, por exemplo, isso aqui é só 10%. Então, o valor agregado per capita é apenas 20% dos Estados Unidos, 16% da Coreia do Sul e apenas 8% da Suíça. E, de acordo com a crença popular, é a maior empresa industrializada do mundo, que produz a maior quantidade de produtos com valor per capita em todo o mundo. Então, o valor agregado dos produtos manufaturados é quase metade do valor da China, até mais baixo do que o que é produzido na Argentina. Então, esse é um declínio muito, muito sério. Como eu disse, em termos relativos, eu não consigo pensar em nenhum outro país que tenha passado por isso, ou exceto se eu pensar sobre o Reino Unido. O Brasil passou por esse enorme processo de industrialização e, devido a esse declínio agora, a dependência que eles têm das commodities aumentou ao invés de decrescer, diminuir. Então, houve um boom de commodities que iniciou nos anos 2000. A China teve um super crescimento naquela época e, mesmo considerando isso, parece que a estrutura econômica do Brasil está indo para trás e não para frente. Eu poderia mencionar outras e outras estatísticas como essas, números como esses, da forma como você analisa, com os países com os quais você compara o Brasil. Se você utilizar dados do Banco Mundial, da ONU, e eles continuam revisando os números, a colocação do Brasil no ranking mundial, mas não há como negar como o setor manufatureiro do Brasil declinou nos últimos anos. Então, muitas pessoas e muitos outros observadores do Brasil sabem que as manufaturas no Brasil talvez atinjam agora um ponto do qual não haverá volta, devido ao declínio do setor manufatureiro. E talvez seja impossível reconstruir isso. E há coisas que estão acontecendo que significa que o Brasil realmente tem que revisar a sua capacidade manufatureira antes dele chegar a esse ponto do qual não haverá volta. E os novos setores econômicos que estão surgindo, e eles têm capacidade, e a sua capacidade manufatureira será muito importante. Energia renováveis, tecnologias, novos materiais, nanotecnologia, inteligência artificial. Então, alguns desses setores
eles estão tentando. Eles dependem muito do setor manufatureiro, esses outros setores. E esses setores exigem muitos insumos do setor manufatureiro para que eles possam se desenvolver. Então, para que você tenha programas inteligentes, você precisa ter computadores de alta qualidade, computadores eficientes. Algumas atividades agrícolas sempre se beneficiam de novas tecnologias, como drones, sensores e coisas assim. Mas todos eles vêm do setor manufatureiro. Então, esses novos setores precisam empurrar o Brasil para frente. E, ao mesmo tempo, essas não são más notícias, porque a emergência dessas novas tecnologias também abrem novas janelas de oportunidades que o Brasil poderá utilizar para que ele possa para se igualar aos outros países. Os países do leste asiático, Japão, Coreia, Taiwan, Singapura, eles deram um salto para frente e passaram à frente de muitas nações ricas porque eles começaram a investir na área eletroeletrônica. E há muitos outros países europeus no setor elétrico e eletrônico que tiveram um boost do seu desenvolvimento econômico por causa disso. Então, esses novos setores apresentam desafios e você precisa se manter equiparado a eles, se manter no mesmo ritmo. Esses são setores nos quais a liderança das nações ricas e economicamente bem-sucedidas, algumas dessas nações não têm esses setores novos. Então, se você só entrar nesses setores, você não vai conseguir fazer um progresso significativo. E o Brasil fez algumas coisas nesse sentido, em relação à energia eólica, mas muito mais precisa ser feito. Além dessas novas tecnologias e desses novos setores, o que é necessário para o Brasil é melhorar o seu setor manufatureiro, é aumentar a dependência de exportações de recursos naturais. Você tem... Nós precisamos depender do conhecimento de muitos especialistas de como melhorar essas atividades e esses setores e como melhorar o aumento da produção tecnológica de alguns setores. Temos que acompanhar isso. E os dados macroeconômicos, ver os gestores. Tem alguns setores que são instáveis e isso restringe a nossa habilidade de importar maquinário quando comparado a nações mais economicamente bem-sucedidas ou ricas. Temos que diminuir as restrições, temos que aumentar os investimentos. Eu não preciso explicar isso perante essa plateia brasileira tão capacitada. Vocês sabem de tudo isso. Eu acho que está se tornando muito mais óbvio que há outras consequências dessa dependência do Brasil em recursos naturais. Dada a importância da floresta amazônica e na luta contra as mudanças climáticas, o Brasil continua a depender de recursos naturais. Até aumenta essa dependência e seria bom ele se juntar à luta contra as mudanças climáticas, porque isso vai se tornar mais e mais difícil.
Então, em relação à produtividade, estabilidade, investimentos, combate às mudanças climáticas, o Brasil precisa depender de especialistas e também precisa aumentar a sua exportação de produtos manufaturados. Você pode também exportar ou aumentar a exportação de serviços, mas a exportação de serviços é limitada de qualquer forma. Há muitas pessoas usando inteligência artificial e tem uma baixa produtividade de serviços que países como a Índia, e eles estão se especializando nisso, por exemplo, como contabilidade básica, serviços básicos. Então, eu realmente vejo a perspectiva da exportação de serviços e sobre o fato que não haveria uma grande exportação de serviços, nem um setor grande de exportação de serviços. Mas no seu setor manufatureiro, Brasil, pelo menos o que o Brasil fez nos últimos 15 anos, o Brasil precisa resetar as suas políticas e também rever as suas políticas de taxa de juros. Então, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. E isso leva a grandes problemas em questão de investimentos. Como você pode ver aqui no meu slide, só um minutinho. É como a proporção do PIB. Nos últimos 20 anos, aproximadamente, o Brasil investiu 18%. Isso é uma taxa mais baixa quando comparada a outros países de baixa renda que estão investindo, por exemplo. Bem, os países de alta renda estão investindo 31%, o país de baixa renda, 27%. O Brasil, apenas 18%. Isso aqui é até mais baixo a taxa de investimento de alguns países que nem precisam de tanto taxa de investimento. Não estou dizendo que a política de taxa de juros alta não foi a única política que causou essa baixa taxa de investimento no Brasil. Mas não há como negar isso. Porque quando você tem o capital mais caro do mundo, naturalmente, você não vai investir muito, porque basicamente a política macroeconômica fala para vocês, não valorizamos o nosso futuro muito, né? Então, altas taxas de juros, ou essa política de alta taxa de juros, ela causa a desvalorização da moeda brasileira. Isso contribuiu para o declínio relativo da produção manufatureira no Brasil. O setor manufatureiro, ele sobreviveu a esse ambiente totalmente ruim para o seu crescimento, em relação à energia renovável, outras coisas. Mas algumas políticas industriais sobre alguns membros da associação, outras instituições financeiras tiveram dificuldade em investir. E aí houve um declínio ainda maior na produção manufatureira do Brasil. O que o Brasil fez até hoje é muito impressionante, mas apesar das circunstâncias. Então, é difícil esses IFDs, quando você tem esse regime de política macroeconômica, se torna um ambiente extremamente hostil para a produção e para a exportação.
E só falar sobre isso não vai fazer com que as pessoas mudem a política macroeconômica. Há algumas crenças muito profundas nisso. Eu não posso discutir isso mais profundamente, mas nas últimas décadas, a classe financeira e econômica se acostumou tanto a ter uma vida tão lucrativa e segura, porque eles obtêm muito dinheiro e capital só de investir. A menos que vocês mudem essa política macroeconômica e forcem esses capitalistas a aceitarem mais riscos sobre o seu investimento e um horizonte temporal mais longo, eu acredito que o futuro da economia brasileira será muito, muito ruim. E por causa disso, se você mudar a política macroeconômica, eu sei que politicamente isso será um grande desafio e será difícil. Eu sei que isso não ocorrerá da noite para o dia. Então, enquanto isso, eu também recomendo que os IFDs brasileiros aumentem os seus esforços para que você promova uma transformação. E para fazer isso, os brasileiros, ou os IFDs brasileiros, eles precisam aumentar os seus esforços por causa da importância de reviver ou fazer reviver o setor manufatureiro, como eu expliquei anteriormente. Então, os IFDs brasileiros deveriam apoiar setores que têm um grande potencial para crescimento de produtividade e crescimento de suas exportações. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Primeiramente, para que o Brasil possa passar por melhorar esses setores tecnológicos, os IFDs brasileiros serão essenciais, especialmente ligados àqueles setores ligados às mudanças climáticas. Então, os IFDs deveriam investir não apenas em energias renováveis, mas em outros setores que vão mitigar as mudanças climáticas. Ou também diminuir aqueles setores que têm uma produção com uma grande pegada de carbono. E nós precisamos de empresas que possam produzir materiais e produtos com uma baixa pegada de carbono. E os IFDs deveriam apoiar esses setores, principalmente o setor de energias renováveis. Em segundo lugar, os IFDs deveriam investir muito em pesquisa e desenvolvimento, porque sem pesquisa e desenvolvimento, como aumentaríamos a produtividade? E vocês, mais agressivamente, deveriam investir em setores que investem muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, diminuir as taxas de juros, para aqueles que querem pegar empréstimos para poderem financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, se você puder dar uma olhadinha aqui nesse próximo slide, só um minutinho. Aqui, ó. O Brasil não está investindo o suficiente em pesquisa e desenvolvimento, como vocês podem perceber por esse slide. Aqui tem um erro de digitação. O primeiro país aqui não é a China, é a Coreia do Sul, ok? Coreia do Sul. Então, a gente não está falando só de países como a Coreia do Sul, que investem quase 5% em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil
não tem investido o suficiente em P&D. Quando comparado à China, é mais baixo que a Malásia, é um pouquinho mais alto que a Argentina, mas isso não serve de consolação. Então, os IFDs deveriam investir em empresas e setores que investem mais em pesquisa e desenvolvimento, e os IFDs deveriam apoiar esse tipo de atividade. Eles podem fornecer para esses empréstimos baixas taxas de juros. E o Brasil deveria emprestar para projetos que possam aumentar a produtividade. E também aqueles setores que investem em tecnologias digitais. Comparado a países semelhantes, o Brasil ele é relativamente atrasado em termos da manufatura de tecnologias digitais. Algumas dessas tecnologias são caras, mas outras não são. Outras, por exemplo, usam a criação de sensores baratos e simples e coisas assim, sensores e peças para maquinário. Então, você poderia tirar muito disso, poderia ter muito retorno de pequenos investimentos, desses pequenos. E os IFDs no Brasil deveriam apoiar esses esforços. E para que eles possam produzir mais tecnologias digitais. Eu acho que meu tempo quase terminou. Então, deveríamos maximizar o tempo das perguntas, das respostas, comentários e do debate. Então, eu vou concluir a minha apresentação aqui. E eu espero que o Brasil tenha essa experiência de investir no seu setor manufatureiro. Antes de chegar a esse ponto do qual não haverá mais volta, espero que vocês revivam o seu setor manufatureiro e tem desafios e oportunidades que exigem o desenvolvimento do setor manufatureiro e ao fazerem isso, precisamos fazer o nosso melhor para mudar o regime macroeconômico do Brasil, porque entre o governo, os ministérios e os IFDs, vocês têm que pensar na sua política industrial. Não é como países que nunca fizeram isso, vocês já fizeram isso. O ambiente é muito, muito hostil aos investidores e vocês precisam mudar isso, reconhecendo que essas mudanças exigirão muita vontade política, embates políticos, para saber que tipo de atividades que os IFDs brasileiros poderiam apoiar e investir. Então, a minha apresentação hoje, espero que ela tenha dado alguns dados para vocês, ou certa munição, para que vocês possam fazer essa transição e a mudança nessa política industrial brasileira, e também para que a gente possa diminuir as mudanças climáticas. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Cláudio Mitrano, sou diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da BDE para participar desse evento. Queria saudar o professor Raju Chang e agradecer por sua palestra tão interessante sobre política econômica e desenvolvimento. Queria saudar também os meus colegas aqui, a Elisa Leonel, o Guilherme Melo e também o Zé Roberto Afonso, em Lisboa. E, em virtude do tempo, nós tínhamos uma programação um pouquinho diferente. Eu vou passar imediatamente para o meu querido amigo Guilherme Melo, secretário de Política Econômica, para que ele faça as suas considerações sobre o tema e sobre a palestra do professor Chang. Guilherme. Obrigado, Amitrano. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme, obviamente, estar acompanhando aqui a palestra do professor Chang, que é uma referência para todos nós. Está aqui também com o Zé Roberto, que é outra referência
para todos nós em diversos temas, em particular da política fiscal, o Amitrano e tantos outros que estudam também macroeconomia, e aqui também nessa seleta plateia que nós temos aqui, de conhecidos colegas e amigos que discutem o desenvolvimento. Agradecer à BDE pelo convite. Infelizmente, eu vou ter que falar e sair, porque, como vocês sabem, hoje é dia de Piloa, então a coisa está um pouco mais corrida lá no Ministério da Fazenda, que tem a apresentação, mas eu queria deixar algumas palavras a respeito do tema dessa mesa e do tema que o professor Chang trouxe para nós. Sempre que eu penso em desenvolvimento, e a gente está aqui na BDE, né, Associação de Desenvolvimento, eu tento simplificar, porque o conceito de desenvolvimento é muito debatido, é sempre muito complexo, né? Mas, na minha visão, eu sempre trato ele de uma maneira muito simples e prática, eu diria. Desenvolvimento, na minha visão, é mudança estrutural. Mudança da estrutura produtiva e mudança da estrutura social. Se você consegue combinar as duas coisas, e, na verdade, as duas andam lado a lado, você consegue caracterizar um processo de desenvolvimento econômico. Com um acréscimo que, há algumas décadas, nós não enxergávamos, que é o tema da sustentabilidade ambiental e da descarbonização. Então, nós temos aqui um desafio que não é simples. O Brasil, durante muitas décadas no passado, ele se industrializou, ele promoveu uma forte mudança na sua estrutura produtiva, mas, em particular, nas últimas décadas desse processo de desenvolvimento, elas foram marcadas por uma transformação na estrutura produtiva, sem uma igual transformação na estrutura social. Na realidade, as desigualdades brasileiras acabaram até aumentando naquele período. Eu acho que o período em que nós tivemos um equilíbrio um pouco maior nessas variáveis foi realmente os anos 2000 e o começo dos anos de 2010, onde não tivemos, é verdade, um crescimento tão expressivo da economia, mas crescemos com distribuição de renda. Isso é algo raro e inédito, porém, com uma dificuldade do ponto de vista da estrutura produtiva, como bem mostrou o professor Rajun Chang. E agora, o dilema que o país se encontra é como voltar a crescer, porque faz quase uma década que o país não cresce, mas não só crescer, crescer se desenvolvendo, crescer transformando, crescer incluindo, crescer de maneira sustentável, ambientalmente, socialmente, macroeconomicamente. Eu acho que o primeiro passo para isso é criar as condições básicas, mínimas, sem as quais o crescimento e o desenvolvimento não virá. Portanto, aqui sim nós estamos falando de um regime de política macroeconômica. Se você não tiver um regime de política macro capaz de garantir estabilidade e condições adequadas para o crescimento, muito dificilmente você, independente das políticas sociais, independente das políticas industriais, independente das demais políticas econômicas, você vai conseguir lograr um crescimento sustentado e inclusivo. Portanto, nós temos aqui um primeiro desafio, que é literalmente, digamos assim, colocar a casa em ordem. O que é colocar a casa em ordem? É conseguir uma taxa de câmbio competitiva e mais estável ao longo do tempo, é criar as condições para uma taxa de juros menos, digamos assim, restritiva do que a que nós temos hoje, é criar as condições de sustentabilidade fiscal que garantam a confiança e a atração de investimentos,
é criar as condições adequadas de financiamento do Estado e das políticas públicas através de um sistema tributário muito melhor do que o que nós temos hoje. É criar as condições de gestão do Estado, está aqui minha querida colega do MGI, para nós conseguirmos potencializar e maximizar a eficiência e a ação do setor público na atividade econômica e na estrutura social. Tudo isso é pressuposto. Se você não tiver estabilidade macro, muito dificilmente você vai conseguir crescer. Eu sempre falo para as pessoas, por que vocês estão colocando tanta ênfase na reforma tributária sobre o consumo, se isso nem vai acontecer exatamente nesse governo, porque ela tem um período de transição longo? Por que gastar tanto capital, tanta saliva, digamos assim, para aprovar isso? Porque não dá para crescer com a nossa estrutura tributária. Não só porque ela é profundamente injusta e concentra a renda, mas porque ela é profundamente ineficiente. E taxa investimento, taxa exportação. A gente está atrás do resto do mundo. Então, essa agenda fiscal, macroeconômica, de gestão do Estado, é a base para um processo de desenvolvimento, sem a qual você não vai conseguir dar os passos seguintes. E quais são os passos seguintes? E esse talvez seja o grande recado que eu quero trazer para vocês. Eu acho que nós temos, em apresentação, já mais do que em elaboração, uma nova estratégia de desenvolvimento econômico. A lição de casa, a parte macro, a consolidação das condições de estabilidade, de melhoria da gestão do Estado, da eficiência da máquina pública, da inovação, nós já estamos endereçando. Agora, nós estamos endereçando também a estratégia de desenvolvimento, o que eu gosto de chamar, na velha tradição cepalina, do nosso estilo de desenvolvimento, que nós estamos propondo para o Brasil para as próximas décadas. Que, fundamentalmente, dialoga, eu diria, com 3 grandes eixos. O primeiro é o eixo do aumento do investimento, da atração de investimentos e da melhoria da infraestrutura que está consolidado no novo PAC, que tem, inclusive, uma grande participação esperada do setor privado, para mostrar que investimento em infraestrutura não é público ou privado, é público e privado. E quanto mais sinergia, melhor nesse caso. O segundo eixo, que está em processo de elaboração e avançando rapidamente, é o eixo que o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin escreveram um artigo chamado neoindustrialização. E por que neoindustrialização? Porque, de fato, o Brasil passou por um processo profundo de desindustrialização. Mas não é possível voltar ao passado. Não é possível voltar à estrutura industrial que nós tivemos no passado. Nós temos que construir uma nova estrutura produtiva que dialogue com as novas tecnologias, com as novas demandas, e a neoindustrialização dialoga diretamente, irá dialogar com suas missões, uma política industrial baseada em missões, como tem sido feito no mundo, né, com suas missões vinculadas a temas sociais e a temas ambientais. E aqui eu quero acrescentar o terceiro pé dessa estratégia, que eu acho que é um dos pilares fundamentais, se não o mais importante, que é o plano de transformação ecológica. Eu sempre costumo dizer que a questão da sustentabilidade foi vista, no passado, como um custo, ou seja, bom, eu tenho que fazer esse gasto para garantir a sustentabilidade, porque se eu não fizer, no futuro todos nós vamos morrer, a gente está vivendo um pouco o preço de não ter feito o que devia ter feito no passado, certo? Mas, nos últimos anos, a questão da sustentabilidade, a questão ambiental, começou a ser vista como uma adversária, se não inimiga do processo de desenvolvimento. E, nesse governo, há uma mudança completa sobre a visão de qual é o papel da sustentabilidade, do tema ambiental e da transformação ecológica no projeto de desenvolvimento.
nós enxergamos a transformação ecológica como uma grande oportunidade do Brasil voltar a se desenvolver. Ele não é nem custo, nem adversário. Ele é a oportunidade de atrair investimentos, de renovar o nosso parque produtivo, de aumentar as inovações. E nós já somos líderes em vários desses setores, como, por exemplo, o setor de biocombustíveis, o setor energético, a nossa matriz de energia limpa. Então, nós temos vantagens comparativas e podemos criar vantagens competitivas para construir o caminho do desenvolvimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental. E o plano de transformação ecológica não é só ecológica, ela dialoga com geração de emprego, renda. Ele é um plano de desenvolvimento. E o que nós estamos fazendo nesse momento é construir os instrumentos para viabilizar essa estratégia. Então, quando a gente está discutindo o mercado de carbono, quando a gente está discutindo taxonomia, quando a gente anuncia o Fundo Clima, as captações do Tesouro com títulos sustentáveis, tudo isso são instrumentos de financiamento, ou mesmo financiamento à inovação pela FINEP, pelo BNDES, são instrumentos de financiamento a uma estratégia de desenvolvimento nova, a uma estratégia de desenvolvimento que não busca repetir o passado, mas sim construir as condições do futuro. Então, eu estou muito confiante, porque nós temos trabalhado muito diretamente na construção das condições de estabilidade macro, que vão permitir que essa estratégia de desenvolvimento se consolide como o desenho, a visão de futuro do país. Isso leva tempo, não é algo que a gente vai ver em 2 anos, mas a construção da institucionalidade que vai possibilitar essa estratégia ter sucesso, está em voga hoje, não só com a retomada das políticas sociais, dos investimentos públicos com o novo PAC, mas também com a construção de uma estratégia de neoindustrialização e de transformação ecológica, e as duas coisas dialogando com os instrumentos novos sendo criados. Eu tenho certeza que o Brasil vai, nesses rankings que o professor Hajun Chang mostrou, voltar, talvez não para a liderança, mas certamente para uma trajetória ascendente, para uma trajetória de recuperação do processo de crescimento e desenvolvimento. É isso que eu queria trazer para vocês, muito obrigado, e infelizmente, como eu disse, eu tenho que sair, mas deixo aqui vocês com os meus colegas, que certamente são mais capacitados do que eu para tocar esse debate. Muito obrigado. Bom, obrigado, Guilherme, pela sua fala, uma fala também muito interessante, em linha com a fala do professor Hajun Chang. Eu vou fazer alguns pequenos comentários, breves comentários sobre a fala do professor Chang, e, na sequência, vou passar para os meus colegas, para o Zé Roberto Afonso, para a Elisa, e depois devolver para os comentários do professor Chang e também abrir para a audiência. Bom, o professor Chang centrou sua palestra, sua fala, nos riscos que o processo de desindustrialização precoce da economia brasileira apontam para o processo de desenvolvimento. Ele também centrou muito de sua fala na importância que políticas macroeconômicas adequadas, conducentes a esse processo, podem ter na promoção do desenvolvimento. O Guilherme, também aproveitando a fala do Guilherme também centrou muito na ideia da construção das condições de estabilidade macro para a mudança estrutural, que ele tem razão. O processo de desenvolvimento é caracterizado por um processo de mudança estrutural. Mudança estrutural muda do que para quê? Muda de setores de baixa produtividade para setores de alta produtividade. Esse é o caminho do desenvolvimento. E eu gostaria de centrar minha fala numa perspectiva semelhante, mas enfatizando um outro tópico, a importância da política fiscal, que eu tenho certeza que meus outros colegas também vão mencionar. Mas eu vou falar da política fiscal de uma perspectiva um pouquinho distinta. A política fiscal também cumpre um papel muito importante na promoção do desenvolvimento, sobretudo dentro dessa perspectiva da mudança estrutural. Por quê?
Porque a política fiscal ela tem um impacto significativo, ou pode ter um impacto significativo sobre o processo de crescimento por meio dos chamados multiplicadores fiscais. O que é o multiplicador fiscal? É o impacto que a variação do gasto público tem sobre a variação do PIB. Acontece que esses multiplicadores fiscais, eles não dependem apenas da magnitude do gasto público. Eles dependem, sobretudo, da composição do gasto público. Diferentes itens de despesa têm multiplicadores fiscais diferentes. Então, uma das estratégias, um dos elementos mais importantes de uma estratégia de desenvolvimento é aquela que vincula gastos públicos a tipos de despesas que têm multiplicadores fiscais elevados. E a boa notícia desse ponto de vista é que a literatura internacional mostra que os tipos de despesas que têm multiplicadores fiscais mais elevados são justamente o investimento público e os gastos sociais. Um aspecto importante também que a literatura internacional ressalta é o fato de que os multiplicadores fiscais são maiores na baixa do ciclo, ou seja, nos períodos de recessão. E um aspecto importante no período atual, e pena que o Guilherme já tenha saído, é que o novo arcabouço fiscal, ao contemplar uma componente anticíclica, vai ao encontro daquilo que a literatura sugere como boa prática fiscal. Agora, para que a mudança na composição dos gastos públicos seja eficiente desse ponto de vista, ampliar os multiplicadores fiscais, ela precisa contemplar alguns requisitos fundamentais. O primeiro deles é observar, estar atenta para as complementariedades com o setor privado. Isso é absolutamente fundamental. Um outro aspecto importante, segundo aspecto que eu gostaria de salientar, é o fato de que a política fiscal, a política de gasto, precisa se atentar para os encadeamentos produtivos, focar em cadeias longas. Isso é importante porque isso aumenta a potência da política de gasto público. Um terceiro aspecto importante é que esses gastos estejam relacionados a setores intensivos em conhecimento e tecnologia, de modo a aumentar aquilo que se convencionou na literatura internacional de complexidade econômica. É sabido que existe uma alta relação, uma alta correlação entre complexidade econômica e níveis de renda per capita. Setores mais complexos são aqueles que os economistas dizem terem as maiores elasticidades renda da demanda, ou seja, setores para os quais, quando a renda do mundo cresce, a demanda pelos produtos mais complexos cresce mais que proporcionalmente. E, por fim, evidentemente, a potência da política fiscal precisa estar vinculada à sustentabilidade ambiental, que, como o Guilherme Mello enfatizou em sua fala, é um componente importante dessa promessa para o desenvolvimento. O segundo aspecto que eu gostaria de mencionar, que eu acho importante dentro dessa estratégia de desenvolvimento, diz respeito à conexão entre políticas de desenvolvimento produtivo e políticas de inserção no comércio internacional. O Estado brasileiro tem um papel importante na conexão desses dois elementos. No entanto, essa não é uma tarefa trivial, e não é trivial pelo fato, já temos 5 minutos, não é trivial pelo fato de que existem no mundo as cadeias globais de valor, e avançar no valor adicionado, nos elos de maior valor adicionado dessas cadeias que são bem estabelecidas, é um processo difícil. Eu vou encerrar minha fala por aqui, mais uma vez agradecendo, e gostaria de passar a palavra para o nosso colega José Roberto Afonso, que está em Lisboa e vai falar conosco de lá. Muito obrigado. Bom dia a todos. Acho que tem um eco aí. Queria, como o professor Chang, pedir desculpa por não estar presencialmente aí com os colegas. Agradecer à BDE pelo convite, cumprimentar pela escolha do tema, né, e também
da exposição principal aqui do professor Chang, e já ouvimos o Guilherme. Eu tenho pouco a acrescentar, eu me permitiria, acho que, inicialmente, pegar como que o Brasil ficou para trás, né? Eu acho que é chocante, aí o professor Chang tem vários livros publicados sobre política industrial, sobre desenvolvimento, a especialidade dele, e queria lembrar que há quase um século atrás, né, a economia brasileira era uma economia primária exportadora, né, forte, e conseguiu fazer a transição para industrializar rapidamente, para a industrialização, não só criar uma indústria de peso, quanto diversificada, que é isso que daí que a gente partiu, né, da onde que o professor Chang partiu. E eu fico me perguntando se um século depois a gente não está diante desse novo dilema. Eu não exporto mais café, eu não tenho mais barões do café, mas há um século atrás eu transformei os barões do café em barões da indústria. E o que eu me perguntaria assim, que caminhos a gente precisa fazer? Eu não vou chamar o pessoal do agro, do mineral de barões, né? Que acho que o nome hoje nem se coloca mais, mas como a gente transforma, como aproveita essas oportunidades, né, de grande exportação no agro e em minerações, aliás, né, e que não são setores atrasados, o professor Chang colocou aqui no meio da sua exposição, são setores, inclusive, que, em termos talvez de inovação e de avanço de tecnologia, hoje estejam até na frente da própria indústria, né, em particular o agrotech. Quando a gente olha mineração, logística, em que pese todos os problemas brasileiros, como um todo de logística, mas em particular esse segmento, aliás, eu acho até que às vezes a logística conta mais do que o minério em si. Mas o que eu deixaria aqui um pouco, já que nosso papel aqui é olhar o futuro, é uma provocação, na volta ao professor Chang, que caminhos eu preciso fazer, quer dizer, acho que está claro, para voltar a me industrializar, não é que eu preciso diminuir a economia primária exportadora, mas sim, né, aproveitar essas suas oportunidades. Passando do passado para o presente, e já se colocou aqui muito a ênfase na questão da política econômica, desde o professor Chang ao Guilherme, ao Cláudio, e eu vi que o professor recentemente publicou um texto, eu acho que um texto bem curioso, acho que ele é até pouco conhecido no Brasil, na qual o professor tenta estimar a presença da ideologia entre os economistas, sobre o que eles fazem e o que eles falam. E eu acho que e o Brasil faz parte, né, do painel que o professor colocou. Não sei se ele pode comentar algo sobre o Brasil, mas me espanta em particular, e ainda que seja algo meio recente, e em torno dessa situação, como se coloca aqui, primeiro, que as instituições financeiras de desenvolvimento, as políticas de desenvolvimento, atrapalham a atuação da política monetária e, mais do que isso, recentemente passou a ser dito que a taxa de juros é alta porque existe, né, dado o peso do chamado crédito direcionado na nossa economia. Eu conheço estudos dos meus colegas do BNDES que mostram que é o contrário, mas, de qualquer forma, como eu acho que, na verdade, a questão que importa aqui não é econométrica, e sim ideológica, e como o professor recentemente trabalhou com esse tema no âmbito internacional, talvez acho que pudesse trazer, né? Tanto essa questão do peso dos juros, quanto, em particular, algo que eu também vejo aqui que não existe no resto do mundo, é um possível conflito entre bancos públicos, entre bancos privados, e nós, por termos instituições financeiras de desenvolvimento de grande porte, que o mercado de crédito privado de longo prazo é pequeno, né? E que, por isso, inclusive, eu preciso aumentar a taxa aumentei a taxa de juros básica das operações dessas EFDs, acima, inclusive, da taxa de juros, né, da dívida pública, fazendo, inclusive, um subsídio reverso, né, que, aliás, mostram algumas contas do próprio governo, e, de novo, se coloca que eu precisava fazer isso para que, com isso, o setor privado crescesse. Cresceu, ao meu ver, muito mais no crédito de curto prazo, muito mais até para uma desbancarização desse crédito de curto prazo do que exatamente entrar no longo prazo. O que tudo se quer
fazer essa entrada no longo prazo e o que falta para essa maior parceria, né? Como aqui o Guilherme colocou, especialmente entre o setor privado. Mas eu reputo que eu acho que tem um componente muito nesse debate ideológico. O professor Chang publicou recentemente em torno desse assunto. Eu acho que ele poderia, talvez, falar de novo aqui para a gente. E terceiro e por último, a questão do futuro, né, já foi dito aqui, acho que não há dúvida nenhuma, consenso, na verdade já virou unanimidade, né? Nós precisamos ter uma estratégia de desenvolvimento que seja mais verde, mais inclusiva e mais digital, né? E isso vale para o país, vale para o mundo, vale para o Brasil em particular e vale para as instituições financeiras de desenvolvimento. Creio que, não tenho tempo aqui para falar, mas Covid e guerra na Ucrânia levaram a essa reglobalização, neoindustrialização, que cada um usa aí um power sharing, cada um está usando um nome, mas de fato, de concreto, abriram oportunidades imensas para o Brasil. Seja, né, por exemplo, na área de energia, poucos países do mundo têm um potencial que nós temos de energia, de aumentar a produção de energia solar, eólica e, sobretudo, de hidrogênio verde. E o hidrogênio verde, por exemplo, pegando aqui como um exemplo, não é apenas para fornecer energia, mas sim do hidrogênio verde eu posso fazer amônia e, com isso, fazer fertilizantes, pesticidas, insumos agrícolas, que, aliás, são um grande déficit na nossa balança de pagamento. Acho que esse é um papel importante e na qual o país precisa ter uma estratégia, precisa ter medidas e, de novo, as IFDs têm um papel-chave nisso, né? Quando a gente fala em ter políticas mais inclusivas, para mim remete, e aí como a gente, né, recentemente estava, aliás ainda está voltando aí o Covid, né, a questão da saúde, né, e junto com mudança demográfica, que no caso brasileiro é muito mais rápida do que a que aconteceu na Europa, significa investir pesado em saúde e, para mim, aqui a gente consegue de novo combinar, né, você ter medidas que provocam, que induzem a industrialização, desde equipamentos hospitalares, mas, sobretudo, toda a indústria farmacêutica, que, aliás, é uma das principais indústrias, né, que investe em inovação e ciência e tecnologia, conforme o professor Chang colocou, e, ao mesmo tempo, você tendo com isso, ou seja, eu consigo melhorar a população e também poder fomentar a industrialização. E o digital, por último, aí aqui eu queria parar, eu acho que nessa questão digital, as compras governamentais têm um papel-chave. Eu me lembro que eu vi que o professor Chang também andou escrevendo, acho que aí já tem uns 2 anos, né, um pouco sobre o que é, como se ter uma política nova, né, digital, a política nova de industrialização digital em economias emergentes. Eu acho que ele poderia falar isso para a gente. De novo, eu acho que o Brasil até tem cases muito bem sucedidos, vide a eleição eletrônica, a urna eletrônica, a eleição digital. Nenhum país do mundo faz uma eleição da proporção que o Brasil faz, com tecnologia, né? A questão menos importante é que é o hardware, a gente sai cada vez mais do software, mas com a tecnologia totalmente made in Brasil. Agora, por que eu não consigo expandir este meu sucesso, né, pelo menos aqui no processo eleitoral, para as demais áreas de atuação da administração pública e áreas de interesse, né, social? Nós temos problemas seríssimos de segurança pública, todo mundo sabe, de educação e assim por diante. Em suma, eu acho que as colocações que o professor, né, traz aqui, e de novo reputo, acho que nós, por várias razões, o Brasil, de novo, consegue ganha espaço, tem grandes oportunidades para frente. Agora, a gente precisa, né, tirar lições do nosso passado e, sobretudo, olhar com mais cautela e detalhes do nosso presente para entender aonde eu estou e daí traçar uma estratégia, e daí traçar um plano, e daí atuar para aonde eu quero chegar, que é num país
mais industrializado, mais rico e com melhor bem-estar social. Só para encerrar, quer dizer, o professor mostrou como a indústria brasileira ficou para trás em relação à indústria dos demais países, mas acho que mais grave do que a indústria, a economia como um todo ficou para trás. Né? Aqui não foi que a indústria, nós perdemos, né? Recuamos na indústria, e outros setores cresceram e mais do que compensaram e levaram a um crescimento econômico, né, expressivo. A gente vem colecionando décadas perdidas de crescimento econômico e isso tem um custo social muito alto e acho que é por isso que nós estamos aqui reunidos, essa iniciativa da BDE em cumprimento, para como que a gente consegue mudar esse quadro. Fico à disposição, espero aí que tenha podido contribuir ao debate e sobretudo, gostaria muito aí de ouvir mais o professor Chang sobre essas questões que trouxe aqui. Obrigado, Zé Roberto, por suas considerações, e eu passo imediatamente para minha querida amiga Elisa Leonel. Bom dia a todos e todas, muito obrigada à BDE pelo convite ao Ministério da Gestão. Quero cumprimentar meus colegas, o Cláudio, Zé Roberto, o professor Chang, e saudar pelo tema, pela importância das reflexões aqui trazidas. Nós, no Ministério da Gestão, não enxergamos caminho para o desenvolvimento de uma nova economia, para a inclusão, para a sustentabilidade, que não aquele que tem as suas bases, suas capacidades estatais reorganizadas. Então, a gente precisa renovar as capacidades do Estado de agir, de implementar suas políticas públicas, em total alinhamento com essa agenda de desenvolvimento. Meu colega já citou o PAC, a neoindustrialização, a transformação ecológica como agendas prioritárias do governo federal. Aqui também eu traria uma reflexão sobre a inclusão social, que enxergamos como parte fundamental dessa agenda e da estratégia do governo. Para alinhar, então, os ministérios e as organizações, as entidades do governo para a promoção desse desenvolvimento, é que foi constituído o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Ainda que diversos temas que sejam tratados pelo Ministério já fossem da dinâmica do setor público, a gente enxerga como um grande avanço na construção dessas bases e na estruturação do Estado a constituição do Ministério, cujo papel é, então, fortalecer as capacidades estatais, criar condições para que as políticas públicas sejam entregues à sociedade de uma forma cada vez mais fortalecida, estruturada, sustentada. Citaria aqui alguns exemplos, né, dos projetos e dos temas que a gente enfrenta ali de fortalecimento das capacidades, das condições do Estado para fazer frente ao desenvolvimento, aos desafios para o desenvolvimento, né? Um deles, a secretaria a qual tenho a felicidade e o enorme desafio de liderar, a Secretaria de Estatais, buscando discutir como as empresas públicas contribuem nesse processo de desenvolvimento. Nós precisamos fortalecer a governança dessas empresas, precisamos alinhá-las cada vez mais às políticas públicas e temos buscado discutir novos métodos de acompanhamento da própria carteira de investimento dessas empresas, para que elas estejam totalmente conectadas à estratégia de industrialização do novo PAC, da transição ecológica. Então, as empresas estatais precisam estar fortalecidas e alinhadas às estratégias para o desenvolvimento do Estado brasileiro. Nós também precisamos fazer a recomposição de força de trabalho, muitas vezes temas associados ao gasto e trazidos para um debate superficial de aumento de custo do Estado. A gente enxerga isso como investimento em capacidades que gerarão o desenvolvimento sustentável do país. E também aqui muito falado, e parte fundamental do nosso Ministério, está no nome do Ministério, o desafio da inovação e da transformação digital. Nosso Ministério tem buscado olhar para as tecnologias e buscado discutir, implementar projetos que nos coloquem em estado e maturidade da transformação digital, que achamos fundamental, que consideramos parte essencial da competitividade do país e do desenvolvimento do país.
Nós estamos, inclusive, discutindo uma estratégia nacional de governo digital com a participação de todos os entes federados, por acreditar que também o governo federal é motor de indução das demais esferas de governo e que é nosso papel para catalisar a transformação da gestão pública e a transformação do Estado, sendo essas as bases essenciais para que a gente consiga fazer o desenvolvimento econômico que esperamos, né? Em seu conjunto, então, essas são as principais aqui, citei de uma forma muito rápida, eu sei que a gente já está com um tempo muito curto, são as estratégias que a gente entende que, junto das políticas macroeconômicas, são necessárias, essenciais, para que a gente consiga, então, construir o desenvolvimento sustentável e inclusivo, do ponto de vista de todas as perspectivas e dimensões, com a redução das desigualdades regionais, sociais e econômicas. Era isso, muito obrigada mais uma vez, saúdo pelo tema e pelas reflexões aqui. Obrigado, Elisa, pelas suas considerações. Bom, infelizmente me foi informado que nós não teremos tempo, nós estamos com o tempo esgotado para perguntas da audiência, tanto aqui na plateia quanto na internet. Então, com isso, eu passaria para as considerações finais dos nossos expositores aqui, a começar pelo professor Rajum, pedindo que tentem ser um pouquinho concisos, ali em torno de uns 2 minutinhos para suas considerações finais. Ok? Professor Rajum, por favor. Muito obrigada. Sim. Senhor Armitrano, senhor Afonso, a senhora Leonel, muito obrigada pela sua participação e comentários. Baseado em tudo que foi falado por vocês, eu só queria fazer alguns comentários breves. Entendemos a importância da coordenação entre todas as políticas públicas. Tem que haver essa coordenação. Por exemplo, a política de taxa de juros, discutimos também a importância das políticas fiscais. E a senhora Leonel mencionou também a importância dos serviços públicos. O senhor Afonso mencionou a importância das políticas de licitações públicas. Todas essas políticas precisam trabalhar em sincronia, conjuntamente. Esse é um ponto importante. Nós precisamos coordenar todas essas políticas de uma forma melhor. O segundo ponto importante é que a ministra mencionou a importância da estabilidade macroeconômica, mas o debate é exatamente o que você quer dizer com com estabilidade macroeconômica. O que vocês entendem por isso? Para gerenciar uma crise, por exemplo. Então, a estabilidade macroeconômica significa que a taxa de inflação é 3%? Ou então, falando historicamente, muitos países, inclusive o Brasil, têm altíssimas taxas de crescimento com altíssima inflação, principalmente na década de 60 e 70. O Brasil foi uma das economias que cresceu mais rapidamente. Mas não está claro o que exatamente é a política macroeconômica do Brasil. Depende do contexto, depende do país, mas precisamos cuidadosamente definir o que é estabilidade macroeconômica. E o ponto final, eu gostaria de enfatizar que o Brasil desenvolveu algumas atividades de alta-tecnologia na área agrícola e mineradora. Sim, e na área manufatureira, isso não significa que o produto final ele vai sair totalmente pronto da fábrica. A gente pode usar essas tecnologias ou peças, produtos químicos, equipamentos, maquinário, produtos eletrônicos para aumentar a produtividade. E o produto final, não importa
O ponto principal é que todas essas tecnologias, no final das contas, venham do setor manufatureiro. É por isso que a Holanda teve uma das maiores densidades populacionais, mas é a segunda maior exportadora de tecnologias, de produtos finalizados depois dos Estados Unidos. Queremos agricultura, queremos mineração, mas com altíssimas e boas tecnologias. Mas toda a logística, tudo tem que usar tecnologia no processamento, beneficiamento, etc. E o professor Afonso também nos lembrou do produto final. A gente está falando de todos os processos de criação de produtos, criação de produtos manufaturados. Vou parar por aí. Obrigado, professor Rajum. Eu passo a palavra para o Zé Roberto Afonso, para suas considerações finais. Obrigado, Cláudio. Não, tem pouco a acrescentar. Acho que é uma pena. Até queria poder ouvir mais, né, o Mr. Chang. Enfatizaria muito a questão de estratégia, né? Eu acho que a gente está falando bastante também aqui, óbvio, que a gente precisa ter políticas econômicas mais harmônicas, coordenadas no Brasil, mas queria reforçar que, para esse olhar de longo prazo, nós estamos precisando traçar estratégias e nas quais a gente defina, né, de uma forma mais clara quais são as oportunidades para o Brasil, e quero dizer que assim, não adianta eu olhar os asiáticos e eu não vou conseguir repetir o sucesso deles, até porque eles já ocuparam, né, esse espaço. E mas assim, as estratégias, as áreas onde que a gente tem maior oportunidade de entrar e com isso, sim, você definir meios adequados, né, para fazer isso. O Guilherme aqui colocou, por exemplo, a questão tributária. É muito importante. Agora, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, né? O Brasil tem uma carga tributária na casa de 34% do PIB, a Coreia acho que é na casa de 30% do PIB, os países asiáticos, na média, têm uma carga tributária de 21% do PIB. Quer dizer, são estruturas, além da estrutura tributária deles, o que não depender tanto de tributação indireta e não depender tanto de tributação de salários quanto a gente tem no Brasil. Até diria que o caso do nosso brasileiro está mais, a gente tem uma carga tributária com uma composição mais próxima da europeia. E como foi bem colocado aqui pelo Guilherme, a gente tem que pensar para onde a gente vai, né? E com isso adequar as políticas, inclusive a tributária, a esse, né, caminho futuro. Hoje, acho que mais do que nunca, eu preciso ter uma política tributária que pense, uma estrutura tributária que pense em como ter uma economia mais verde, mais inclusiva e mais digital. E acho que isso também se aplica às EFDs, que é o objetivo principal e que acho que vocês vão estar aqui discutindo nos próximos painéis. Muito obrigado aí pela BDE, de novo, pelo convite. Obrigado, Zé Roberto. Eu passo, então, a palavra para a Elisa. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez, dizer que, concordando totalmente com a reflexão agora do professor Chang, a gente precisa de coordenação entre as políticas públicas, de estruturação da governança, de diálogo e de colaboração também com o setor privado, considerando a complementaridade desses mundos, né, e não a oposição a eles. Então, é uma construção que tem que ser feita conjunta e que o Ministério da Gestão, com esse olhar da coordenação das políticas e da governança do Estado, tem buscado contribuir para que a gente fortaleça cada vez mais as entregas para a sociedade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Elisa. Meus comentários finais, acho que em linha com o que todos aqui falaram, é muito importante uma estratégia de desenvolvimento centrada na mudança estrutural para setores de maior competitividade, maior produtividade. E acho que gostaria de secundar aqui a fala de todos com relação à importância da complementaridade da coordenação. Complementariedade entre setor público e setor privado e coordenação e governança das políticas públicas para que elas possam ser as mais eficientes possíveis
sustentáveis no sentido da promoção da sustentabilidade ambiental e de uma sociedade mais justa e igualitária. É isso, muito obrigado e agradeço a todos a presença. Muito obrigado.